Boa noite a todos, meu nome é Fernando Frassolin Pérez, né? Sou médico homeopata. A minha primeira formação é como médico intensivista, médico de UTI, né, que atuei por quase 20 anos. E há 20 anos, exatamente há 20 anos, eu me formei em homeopatia, na Escola de Homeopatia Paraná, né, de Curitiba, Dr. Gamar, e venho trabalhando com homeopatia, praticamente só com homeopatia, não, só com homeopatia já há 12 anos. Então, sou professor, na verdade eu não coloco o termo professor, eu coloco como colaborador da Escola de Homeopatia do Dr. Xavier Gamarra, do Dr. Gamarra, auxiliando o pessoal ali no segundo ano, trocando as ideias e trabalhando um pouquinho do que a homeopatia pode fazer. Então hoje eu trabalho somente com homeopatia, que é uma seara grande. E a ideia da gente hoje é a gente justamente trocar um pouco de informações. Eu, no primeiro momento, vou falar o que é homeopatia, e vou pedir para o Luiz se apresentar, para a gente saber, e o Luiz vai trabalhar com as outras questões, também da homeopatia, com as outras questões daquilo que fazem essa confusão com a homeopatia. Luiz, se apresente também, por favor. Então, meu nome é Luiz Antônio Batista da Costa, eu sou um dos diretores da Associação Médica Homeopática do Paraná, já desde 91, quando eu voltei para Curitiba, eu tenho, de certa maneira, dado um apoio à associação, né, e sempre convidando mais e mais colegas para nos ajudar nessa missão aí. Minha formação é homeopatia, eu acabei fazendo as duas escolas, né, tanto a alemã, unicista, quanto a organicista, da escola francesa. Minha formação em fitoterapia científica também é bem antiga, tem aí 36 anos mais ou menos. Eu estou concluindo agora o mestrado em ensino na ciência da saúde, atendo na minha clínica particular, faço dou um suporte para a Anvisa já há 18 anos na área de consultoria em fitoterapia, onde nós elaboramos o formulário fitoterápico brasileiro e o Memento, que é um guia de prescrição para médicos dentro da fitoterapia, sempre com uma visão científica, né, dentro das PNPICs, né, das práticas integrativas e complementares. Então, resumidamente, mais ou menos seria isso. Muito bem. Então, aproveitando a tua deixa, né, então vou começar a explicar um pouquinho do que é a homeopatia, né? Você falou sobre a escola alemã e sobre a escola francesa, né? Primeiro de tudo, a homeopatia, ela está dentro das especialidades médicas no Brasil. Ela é uma especialidade médica. Ela pode ser exercida por médico, por dentista e por veterinário, né? Então, ela é uma exclusividade da prática médica. E o que é a homeopatia? A medicina ela tem duas correntes principais. A primeira, que é a mais conhecida hoje, se chama alopatia, que é o contrário à doença. Quando você está com febre, eu vou dar um remédio antitérmico, contra a febre. Se você está com dor, eu vou dar um remédio analgésico, contra a dor. Então essa é a característica da medicina tradicional. Você está com uma infecção, eu vou dar um antibiótico, um contra a vida, né, dos bichos que estão fazendo a infecção, não do paciente. Então esse é o tratamento corrente, né, a alopatia. E a homeopatia, como o nome diz, é igual à doença. Eu vou procurar dar um medicamento. Se uma pessoa saudável tomar um medicamento, o medicamento ele vai ter que ter as propriedades de causar numa pessoa saudável os mesmos sintomas que ela cura. Por exemplo, se eu estou com uma febre de 40 graus, com dor de cabeça do lado direito, eu vou ter que dar um remédio que uma pessoa saudável, se tomar, ela vai começar a produzir uma febre de 40 graus com dor de cabeça do lado direito. Ela é muito mais específica. E daí surgiu isso, né? Semana passada foi feita uma live, que o pessoal contou a história do Hahnemann, como é que ele começou, mas um pequeno resumo, assim, para a gente poder colocar e poder entender. Hahnemann, em 1840, é que ele ele estava revoltado com a medicina, assim, tinha largado a medicina, porque na época só se tratava com laxativo, vomitórios, e remédios que debilitavam a energia, e ele tinha parado com a medicina por não achar nenhum tratamento eficaz, e ele traduzia muitos trabalhos, e quando ele traduziu um trabalho determinado, Dr. Cullen, em que tinha uma experiência em que ele relatava que curava a malária com quinina, e que havia uma observação dele que usando a quinina
a quinina causava os próprios sintomas da malária, ele achou aquilo interessante e ele foi em busca disso. Né? Só que essa ideia inicial não veio de Hahnemann, né? Ele já tinha o conhecimento que isso começa lá em Hipócrates, né? Há mais de 2.400 anos, o pai da medicina, onde ele colocava as duas formas de tratar que existiam segundo Hipócrates, que é o pai da medicina. Né? O semelhante cura semelhante, que é a homeopatia, que era de uma escola, da escola de Quinós, né? Que vem lá da Grécia, e a outra escola, que é a escola de Quinidos, né? Que é uma escola que é o contrário cura, contrário os medicantes, e que a própria natureza promove a cura. Então, muitas vezes a doença você não precisa medicar, você deixa a própria evolução que ela mesma se cura. Então, dessas três maneiras, as três podem ser utilizadas para cura. A homeopatia, então, já vem lá da época de Hipócrates, que daí, Paracelso, no século XVI, ele traz isso, né, rompe com a escola de Galeno, que era essa escola da alopatia, e ele já coloca a prática e procura encontrar medicamentos, né, usando plantas e outras substâncias que causam os sintomas que eles curam. Então, a homeopatia, igual ao tratamento. Então, Hahnemann é o que trouxe, fez essa pesquisa e ampliou essa forma de curar, e ele começa com o tratamento. Então, quando se fala na escola alemã, da homeopatia que se chama unicista, ou homeopatia clássica, a gente está falando dessa homeopatia criada por Hahnemann, que é um medicamento por vez, que esse medicamento tenta abraçar todos os sintomas que tem o paciente. Enquanto na alopatia a gente trata sintomas, né, você está com infecção, vai tratar com antibiótico, você está com dor, vai dar um remédio para dor, você está com febre, vai dar um remédio para febre, procurando sempre tratar sintomas, ou aquela doença que está adoecendo o indivíduo. Na homeopatia, a gente procura entender como esse indivíduo adoece, o que levou ele a adoecer, né, qual que é a causa daquela doença. Então a gente não vai dar um remédio somente para o sintoma, a gente vai procurar entender o sofrimento do paciente, como ele percebe o mundo, como o mundo o afeta, como ele reage nessa forma de adoecimento, e aí a gente vai tentar encontrar o remédio que tem todas essas características do paciente. Por isso que a consulta homeopática, o pessoal fala, é uma consulta, é mais terapia do que consulta, porque pergunta de tudo. Por que a gente pergunta de tudo? Porque a gente tem que conhecer o indivíduo, né? Que essa é outra confusão, né? Quantas pessoas não perguntam, mas para fazer homeopatia precisa ser médico? Porque essa consulta parece de psicólogo. Exato. Então estou fazendo terapia, consulta de psiquiatra, e a gente pergunta de tudo mesmo, né? Isso é muito interessante, assim, que eles levam como que o que funciona é o papo e não o remédio. Né? Quando a gente sabe, lógico, que o fato da pessoa estar contando a história, está parando para perguntar, e muitas vezes a gente, na conversa com o paciente, ele mesmo toma consciência que a doença dele começou por uma decepção, por um trauma, por um susto, por um abandono, por uma rejeição, né, que a partir daquele momento ele começou a adoecer. Então essa especificidade, essa individualidade, né, porque em duas pessoas têm asma, né, eu não vou dar o mesmo remédio, a gente não vai tratar a doença. Na homeopatia a gente vai procurar entender o que o ciclano, por que ele tem asma, quando que começou a asma dele, o que ele é sensível, como se manifesta, quando piora, quando melhora. Então não pode ter asma, porque desde pequenininho ele nasceu e ficou na incubadora. Né? Ou ficou numa UTI, ficou separado da mãe por 30, 40 dias, quer dizer, então o sentimento que ele tem pode ter sido de abandono, né? Ele não sentia a mãe, e a partir daquilo ele fez uma infecção respiratória, recém-nascido, e aí ele passa a ter asma. Né? E outro pode começar a ter asma por volta de 2, 3 anos de idade, quando perde a babá ou alguém que cuida daquela criança morre. Então são traumas diferentes, com situações diferentes, né, com sintomas diferentes. Então, cada paciente da asma vai ter um remédio diferente. E aí vem o primeiro embate, né, que as pessoas falam, porque os alopatas não aceitam, a homeopatia não consegue entender porque o remedinho é diluído. Né? Aí tem todo o princípio da homeopatia, que eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar, e as pessoas falam, a homeopatia não é científico. Né? A gente fala, não, a homeopatia ela faz parte da área médica, é uma especialidade, e ela está cheia de trabalhos científicos, com instrumentos de avaliação da própria forma de fazer ciência homeopática, né, com as características científicas específicas para a homeopatia. O que acaba acontecendo, que é um erro, é que muitos colegas alopatas, eles querem pegar os instrumentos da alopatia, né, que é um tipo de ciência, que ela pega muito mais a forma física, que é a matéria, tratar mais puxando para as leis de Newton,
que é a matéria, as leis de ação da matéria agindo sobre a matéria, né, que são remédios materiais agindo sobre a matéria. E a homeopatia, ela tem demais as características da lei de Einstein, que é a energia. Né, porque a nossa causa primordial do adoecer não está no físico, ela precede o físico, é como a gente sente, como a gente pensa, é o nosso padrão de energia. Então, se a gente pega as leis de Einstein para entender a homeopatia e o funcionamento, você consegue entender. É a mesma coisa que você pegar a lei de Newton para tentar explicar a energia de Einstein. Não dá certo, são instrumentos diferentes. Então, na homeopatia, a gente tem um instrumento homeopático para avaliar essa ciência homeopática. Né? Então, essa é a primeira. Então, a homeopatia hahnemanniana, que é essa clássica, é um medicamento buscando toda essa sintomatologia do paciente. E a partir da escola homeopática hahnemanniana, que é a unicista, que é um remédio que engloba a totalidade do ser na compreensão do adoecimento, por isso que as pessoas falam, a homeopatia é difícil e demorada. Ela não é tão difícil e não é demorada. Portanto, que você encontre o remédio certo. E para isso o paciente também precisa se conhecer, precisa ter uma boa relação médico-paciente para a gente descobrir a causa para chegar ao remédio. Você achando o remédio certo, ela funciona muito mais rápido do que a alopatia. Então essa tem a essência... Pode falar. Não, é interessante você falar de rápido ou não, ou demorado, porque eu vejo muito assim, pacientes crônicos, com quadros crônicos, que passam uma vida tratando uma artrite reumatoide, por exemplo, claro que a homeopatia não vai ter uma ação instantânea, como num caso agudo. Agora, numa situação aguda, numa febre, num quadro que tenha que ter uma resposta em questão de horas, a gente tem que conseguir resultados imediatos. A resposta tem que ser muito rápida. E em casos crônicos, a melhora pode ser progressiva, gradativa, mas progressiva. Né? Exato. Tem casos de febre, de infecções de garganta, que a gente trata em horas. É muito mais rápido do que a alopatia. Às vezes o sintoma da dor, o sintoma da febre, da disposição, muda o padrão de energia do paciente. Então essas características da gente conseguir entender o paciente, então, por isso que a nossa consulta é tão profunda, tão detalhada, porque às vezes uma informação como que lado que a pessoa dorme, se ela gosta de água gelada, se ela não gosta, do que ela tem medo, ela vai me ajudar a entender o perfil reacional daquele paciente no processo de adoecimento. Então a gente tem, para tentar reduzir, a gente ver as perguntas e já entrar na tua parte também, Luiz. Então a gente tem essa homeopatia unicista, né, se deixar eu fico falando só eu, então eu tenho que tomar cuidado. Então a gente tem a homeopatia unicista, né, que é um medicamento, né, que pega a totalidade dos sintomas, tanto da doença, do físico, do mental, de como ele reage. Essa é a homeopatia que a gente faz. Aí dessa escola surgiram outras escolas. Tem a escola francesa, que a gente não vai entrar em detalhes, mas é aquela que é uma receita que você vai ter vários medicamentos homeopáticos. Você tem um remédio tentando achar a causa primordial do paciente, aí tem um remédio para limpar terreno, tem um remédio para ativar isso, um remédio para fazer aquilo. Então ele tem vários remédios numa receita. São frasquinhos de remédio diferentes. Cada frasquinho tem um remédio. Aí a gente tem o complexismo, que é uma forma de praticar uma medicina homeopática não unicista, onde naquele frasco de remédio ele coloca lá 10 remédios dentro do frasco. Que é uma ciência chamada, é uma prática, desculpe, homeopática, em que a pessoa às vezes não consegue achar e entender como o paciente adoece, e ele faz um remédio, eu tô com dor de cabeça, com um problema de digestão, problema de intestino, infecção urinária. Então daí o médico pega e vai dar um remédio para o sintoma de dor de cabeça, um sintoma do intestino, um sintoma da infecção urinária, ele vai fazer de uma forma colocando o remédio para sintomas. Então ele não está buscando equilibrar o indivíduo como um todo, ele está dando remédio para sintomas como a gente faz na alopatia. Então essa é uma outra prática dentro da medicina homeopática. Né? Então a gente tem, do que é feito os remédios, né, provavelmente homeopático. Então a gente tem remédios que podem ser feitos de qualquer alimento da natureza. Remédio de planta, remédio de mineral e remédio animal, são os três principais. Mas além desses, a gente pode usar secreção de doenças ou tecidos doentes, que são feitos remédios, secreções humanas de doenças e órgãos saudáveis. Né? Então são medicamentos de formas diferentes. Por exemplo, eu estou com problema na tireoide, eu procuro encontrar o medicamento que vai estabilizar o que levou o paciente a ter aquele problema na tireoide, que é o remédio que a gente chama de fundo, de natureza de equilíbrio. E para estimular a tireoide que ela está com problema, eu posso dar um remédio feito da própria tireoide saudável, para estimular com que ela auxilie. Então você vai tratando de dentro para fora, que é o processo de como ele emocionalmente foi adoecendo, e aquele órgão que já está debilitado,
para voltar a funcionar. Tá? Então esse é o núcleo do trabalho da gente. Né? Ele pode ser com doses diárias, gotinhas, pode ser com dose única, com uma certa periodicidade, né? Depende muito da forma do caso que o paciente está se apresentando. Né? Ele pode ser em casos agudos de 10 em 10 minutos por 1 hora, depois 6 horas. Então, conforme o caso, a gente vai ajustando a prescrição homeopática. Tá? Ele pode ser em gotas, em glóbulos, em papelotes, tem várias formas de administrar. Eu acho que é isso, né? Eu consegui em 2 minutos fazer um resumão do que é a homeopatia. A homeopatia, fez uma bela síntese, sem dúvida. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante também, assim, tem que fazer tratamento para a vida inteira, tem que tomar remédio para a vida inteira? Não tem. Um paciente que tem doença crônica, sim, a gente vai ter que ir cronicamente. Se você tem um órgão que ele já não funciona mais, por exemplo, a pessoa toma 150 mg de eutirox, ela perdeu a tireoide, ou arrancou a tireoide, fez quimioterapia, não tem mais, eu não tenho como entrar com um medicamento para estimular o organismo, não tem como se reorganizar e produzir o hormônio tiroidiano de uma glândula que não tem mais. Né? Alguns pacientes que tomam o hormônio tiroidiano, à medida que eles vão se equilibrando, se não está uma tireoide completamente aniquilada, ela pode voltar a ativar aquela tireoide e com o tempo o próprio endocrinologista vai reduzindo o medicamento. Então, se a gente já tem um tecido que ele já está lesado e perdeu toda a sua estrutura funcional, eu não tenho como ativar. Mas se ele está capenga, a energia vital vai melhorando e ele vai se reequilibrando com o medicamento. Tá? Então, a gente, em tratamentos agudos, você trata naquele período, depois fica sem remédio. Doença crônica, você vai acompanhar o medicamento. O remédio nem sempre é o mesmo, conforme a fase da vida, o paciente vai precisando de outros tipos de medicamento. Que é outra pergunta que as pessoas fazem, né? Muito, pergunta né? assim, esse é o meu medicamento para o resto da vida, vai ser sempre esse? Isso. Deus queira que fosse tão simples, né? Exatamente. Só que a gente não é o mesmo. A gente passa por fases na vida. Né? Então, existem alguns conceitos que o paciente fala, eu já tomei esse remédio lá na minha infância, agora parece que eu estou voltando a ter sintomas da minha infância e voltando a tomar esse remédio depois de tempo. Né? Na nossa fase de desenvolvimento, a gente tem que lembrar que a gente está sempre numa espiral ascendente. Então pode ser que numa fase da vida você volte à mesma percepção, só que no nível superior do desenvolvimento, mas de percepções semelhantes ao que você teve na tua infância. E graças a Deus a gente evolui, a gente muda, tem novas experiências. Né? Se a gente fosse usar sempre o mesmo remédio, a gente não estaria crescendo, não estaria melhorando. Então a gente acredita que o paciente passa por dificuldades emocionais, ele aprende a lidar com aquilo, desenvolve habilidades emocionais, né? O remédio homeopático ajuda nesse processo de tomada de consciência, de reequilíbrio daquilo que causou aquele desequilíbrio na manifestação de uma forma de doença, e a partir do momento que você dá o remédio, ele entra no estado de equilíbrio. Então, à medida que ele está equilibrado e suportando os estresses da vida, e ele teve um medicamento, e ele consegue lidar com aquilo sem adoecer, ele não precisa de remédio. Então não vai tomar remédio a vida inteira. As pessoas ficam dependentes com medo, eu vou parar de tomar remédio homeopático, eu vou voltar a ter. Não. Se você atingir o equilíbrio e você está bem, né, e você suportando as tensões do dia, os estresses, e não adoecendo, não precisa de medicamento. A partir do momento em que você passa pelo estresse, em que tua energia vital desestabiliza e começa a manifestações funcionais, ou até físicas, aí é a hora de você retornar ao homeopata para voltar ao tratamento. E traduzindo o que você disse, é o que se chama de homeostase, né, que é a sensação de bem-estar geral interno, independente das situações externas. Quer dizer, exato. Nós costumamos dizer que é como se criasse um escudozinho refletivo, né, do bate e volta. Assim, aquelas situações não te agredem mais, não te desequilibram. E eu vejo muito assim do paciente que consegue chegar no medicamento ideal, no mínimo, que ele restabelece todo o seu equilíbrio. A sensação que me passa nesses 30 e tantos anos de consultório é como se a pessoa fosse voltando na contramão da vida, mas no sentido do bem-estar, do equilíbrio. Tanto que muitas vezes eu pergunto para o paciente, você se sente bem agora? Como quando? Assim, qual a tua última lembrança dessa sensação boa? Quando era garoto, jogava bola no campinho, no interior onde eu morava e tal. Outro, durante a faculdade. Assim, remete a épocas de bem-estar, né, de sensação subjetiva de bem-estar geral, em que faz com que a pessoa se sinta plena, né, fisicamente bem, imunologicamente bem, que até é o que a gente busca muito agora nessa atual pandemia, a questão
da imunidade, seja através de macrófagos ativados, linfócitos B, linfócitos T, o exército de defesa, né, conseguindo, né, realmente te dar proteção, mas que tem que ser plena, não é só, literalmente, vamos ativar o sistema imunológico, né? Vai além disso, né, Fernando? É mais do que isso. Então, essa é o que é o fantástico. Enquanto a alopatia está correndo atrás da matéria do indivíduo, que é o corpo doente, né, o organismo, os órgãos, né, ele não consegue entender que há um ser dentro dessa matéria, que sente, que sofre, que se angustia, e que essas angústias, cada pessoa vai ter um órgão, um tecido-alvo onde adoece. Até uma linguagem popular, as pessoas dizem, meu problema é sempre quando eu estou nervoso, ataca o estômago, sempre tem enxaqueca, sempre tem infecção urinária. Quer dizer, o próprio paciente já está percebendo, né, que o corpo dele está dando um recado, que o corpo está falando. Então você tem que procurar entender do que esse corpo está falando, o que essa doença está querendo dizer. Fala assim, olhe para mim, né? Olha o que eu estou chamando aqui, pai, olha o que você está fazendo com você, que você está adoecendo. Isso é muito bonito, porque olha, se acha o remédio, né, se faz essa causalidade, né, entende como ele adoece, aonde que é o calcanhar de Aquiles do paciente que ele manifesta daquele jeito, você individualiza, ajusta o remédio, ele começa no processo de reequilíbrio, não tem coisa mais fantástica e divina a gente ver esse reequilíbrio do indivíduo. E tem pacientes que você passa às vezes 10, 20 anos com remédios parciais, ele vai melhorando, né, no caso de doenças crônicas, mas o transtorno dele é tão antigo, né, ele perturbou tanta energia numa história de sofrência, né, o pessoal fala bastante da sofrência, né, de uma vida inteira, né, em que você vai demorar para ir colocando a casa em ordem, né, porque a energia vital dele não aguenta nesse processo. Né, e daí o pessoal acaba perguntando, para eu parar de falar tanto e deixar um pouquinho para você depois, com remédio homeopático eu tenho que parar de tomar alopatia, não trato porque eu tomo um monte de remédio, daí vai me tirar todos os remédios, né? A gente não faz isso, a gente não para com o tratamento alopático enquanto você não acerta esse remédio, né, que faz com que ele comece a melhorar, e a partir desse começo, dessa melhora, a própria melhora do paciente em estado clínico, nós, ou o médico, assistente do paciente, o cardiologista, o endócrino, vai vendo essa melhora e vai reduzindo os remédios por não haver mais necessidade de tomar os medicamentos nessa intensidade, nessa frequência, pela melhora do paciente. Então nós temos mecanismos para poder avaliar o paciente, essa melhora subjetiva e objetiva com o uso do remédio homeopático. Então esse processo é um processo gradativo, até a retirada dos famosos psicotrópicos, remédios que causam dependência, né? Existe um processo de desmame, a gente vai acompanhando o paciente nesse processo de restabelecimento, né? Que não é só medicamento, né? Muitas vezes é entender que nesse processo de doença, ele passa a ter um processo de parar de cuidar dele. Né? Ele, nas condições de higiene dietética, ele faz atitudes em que ele agride o próprio corpo e leva a doença. Então a gente vai orientando, além do remédio, né, essa característica de orientar ele formas de viver mais saudável. Né? Eu acho que assim, uma das grandes questões da consulta homeopática, dessa abordagem homeopática, que é a consulta focada no paciente, não no médico. Porque essa parceria, esse olhar tem que ser dos dois. Né? O paciente que nos ajuda a mostrar o caminho. Né? Quanto mais seguro ele sentir-se, como você deu exemplo, de um desmame, de uma desprescrição, de um medicamento sintético, quando é possível, e eticamente a gente sempre pede para que o próprio especialista nos ajude nisso, né, a reduzir, a quem prescreveu o medicamento, a reduzir ou retirar o medicamento, e sempre baseado na percepção do paciente, né? Ele tem que nos sinalizar, né, o quão seguro ele está de poder retirar, reduzir doses, enfim. E muitas das vezes, um paciente de hipertensa é muito frequente a gente ver isso, em que literalmente a pressão arterial vai despencando e ele se mantiver com aquela medicação toda sintética, os antihipertensivos, vai passar mal. Vai passar mal, vai fazer hipotensão, vai fazer síncope, vai desmaiar, enfim. E aí mostrando o quê? Como a medicação está agindo, né, no todo do organismo, devolvendo seu equilíbrio, na ponto de ter que reduzir medicação sintética. Né? Isso, então, da homeopatia, assim, a gente fez esse pequeno resumo, né? E depois eu vou, enquanto você vai estiver falando, Luiz, eu vou dar uma olhadinha no que tem de pergunta aqui para a gente poder responder a pergunta do pessoal aqui. Tá? E uma das perguntas que o pessoal faz muito. A homeopatia é das plantinhas, né? Do chazinho. Chazinho. Explica pra gente, Luiz. Explica pra gente a diferença
Entre homeopatia, fitoterapia, naturoterapia, florais de Bach, e colocam tudo numa mistura como homeopatia. Na verdade, é exatamente isso. A homeopatia, como você mesmo disse, é uma especialidade médica e foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira em 79, 1980. Mas por mais que já tenha décadas, as pessoas não sabem, nem os pacientes e nem os colegas de outras especialidades. Nessa semana atendi uma colega que traduziu exatamente isso, de não ter esse entendimento de quais são as diferenças, né? E, na verdade, se a gente pensar em confusão, meu Deus, é gigante a gama de confusões. Começa desde a antroposofia, que foi Rudolf Steiner, que foi um austríaco filósofo que utilizou todo um conceito muito amplo, né, não só da medicina em si, da medicação, quanto da arquitetura, das artes, né, são terapias que se fazem, por exemplo, na medicina antroposófica ou na antroposofia, que envolve uma série de situações diferentes, mas também medicamentos. E dentre eles, alguns medicamentos homeopáticos, né, que é como se fosse um dos ramos, né, um desses ramos que Hahnemann foi frutificando, eu diria. Então, na antroposofia tem essa questão, por exemplo, os médicos antroposóficos podem prescrever medicamentos homeopáticos ou sintéticos, né, podem indicar uma terapia, eles trabalham em grupos com vários profissionais, é multiprofissional, mas não necessariamente são médicos homeopatas, são médicos antroposóficos, que também foi inserido nas PICs, né, nas práticas integrativas e complementares do SUS. Então, isso é uma questão, a antroposofia. A outra, a aromaterapia, a terapia de óleos essenciais, que é fantástico. Hoje tem se deturpado um pouco a questão da aromaterapia, que não é homeopatia, são óleos hiperconcentrados, extraídos de plantas aromáticas, que servem para aplicar na pele, para inalar, para aspirar, e não deveria ser indicada para uso interno. E a gente vê que tem produtos, né, laboratórios, ou não sei que se dá para chamar, indústria, a norte-americana principalmente, que indica para uso interno. E eu já tive vários pacientes que tiveram lesões de esôfago e de estômago em função de ter deglutido. Assim, no mínimo que se faria com óleos essenciais seria colocar em cápsulas gastroresistentes e tomar a fim de que a absorção seja feita a nível intestinal e não gástrica. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Então, a aromaterapia, que é a terapia de óleos essenciais. Óleos essenciais e essências são coisas diferentes, inclusive. Não, essências podem ser produtos químicos, sintéticos, que se colocam em difusores para dar um cheirinho no ambiente. E óleos essenciais têm uma ação farmacológica, uma ação terapêutica no organismo, mas que não tem nada a ver com a homeopatia. É produto vegetal hiperconcentrado, ao contrário da homeopatia, que é hiperdiluído e dinamizado. Isso, que é a questão de energia, né? E lembrar que alguns óleos essenciais, eles cortam o efeito da homeopatia. Podem ser supressores. Pode ser supressores, né? Assim como o corticóide também na alopatia, né? Uhum. E continua. Tá, aromaterapia, antroposofia, os florais. Né? Tudo começou com os florais de Bach, que foram os precursores. Lá em 1929, um médico, Dr. Eduard Bach, um médico inglês, ele morava perto de Birmingham, que fica a noroeste de Londres, e ele, inclusive, trabalhou no Hospital Homeopático de Londres com homeopatia. Né? Um dos inspiradores de Eduard Bach, desse médico inglês, era Hahnemann. Mas que ele, lá por 1929, mais ou menos, se decepcionando com a medicina da época, também muito parecido com Hahnemann, mas ele teve problemas pessoais, enfim, ele se retirou do hospital, da atividade prática médica diária, e foi para Mount Vernon, uma região, né, próxima ali de Birmingham, e recluso. Começou a experimentar flores, colocava na boca, sentia o que aquela pétala transmitia para ele de sensações, né, pensando sempre na questão emocional. Ele se postava na frente de plantas, de árvores, de arbustos, de flores, e sentia o que aquele produto, o que aquela planta transmitia a ele.
foi classificando em torno de 7 tipos diferentes de pessoas, de temperamentos diferentes, e pensando sempre nas sensações, nas emoções, né, da raiva, da mágoa, da angústia, da impaciência, uma série de assim, situações que desencadeariam alterações do lado emocional. E ele classificou lá 38 essências florais, que são os florais de Bach. A partir daí, ele utilizava inclusive a água mineral daquela região de Mount Vernon, tanto que até hoje muito do que se vende de extratos, né, vem justamente do Bach Centre daquela região. Mas que, assim, eu lendo um trabalho uns 30 anos, talvez, atrás, sobre florais, né, na Universidade, se não me engano, do Ceará, Federal do Ceará, não lembro qual das universidades, que fez um estudo com florais, mostrando que ele tem uma ação a nível de sistema límbico da área das emoções. Contudo, por mais que tenha esse tipo de ação, o Conselho Federal de Medicina proíbe nós médicos de prescrevermos florais. O que o Conselho Federal de Medicina permite é que a gente indique florais como uma prescrição, como uma indicação de uma dieta, por exemplo. Né? Então, médicos que indicam florais, ok. Na Anvisa, florais são classificados como bebida aromatizada. É uma notificação que a gente chama, não é registro. Está no mesmo nível de Coca-Cola, assim, falando de refrigerantes aí, mas é uma bebida que foi aromatizada. Essa é a classificação da Anvisa. Por isso a liberação de uso, de indicação e cursos para todas as pessoas, leigas, inclusive, não precisa ter uma formação na área da saúde para indicar florais. E depois de Bach, lá de 1929, derivou-se muitos outros florais. Florais da Califórnia, do deserto, da Austrália, de Minas, então, vários outros florais, mas que também não tem nada a ver com a homeopatia em termos de concentração. Né? Tanto que o veículo que se conserva é o brandy, ou o vinagre de maçã, ou o licor de maçã, que são os conservantes, diferente da homeopatia, que é o álcool de cereais, né, que é o conservante do medicamento. Mas ali, nos florais, é uma essência que é conservada em um veículo específico. Mas também, e se bem que florais, assim, não é diluído, não é concentrado, não tem uma potencialização. Não é dinamizado, tem um efeito sutil no organismo. E eu já tive experiências positivas. Eu fiz um curso de 1 ano lá, quantos anos atrás? Uns 30 e tantos anos, por curiosidade. Mas, enfim, né, entendi o que era. E as pessoas confundem muito, né? Acham que a homeopatia floral é a mesma coisa. Aquelas gotinhas, porque tudo é remédio de gotinha, né? E para eles, tudo né? Só que um trata sintomas e ajuda a aliviar, que é o caso dos florais, pode ajudar nesse processo mais agudo, uma forma mais superficial, sem ter a compreensão do ser e a forma específica de como o indivíduo adoece. Né? Essa individualidade que a gente procura entender. Né? E agora, começo da semana passada, uma paciente me mandando WhatsApp dizendo: Luiz, aquele meu floralzinho já terminou. Que floralzinho? Qual floralzinho? Eu não visitei floralzinho. Era um medicamento à base de gotas, na forma farmacêutica de gotas, homeopático, né? Enfim. E aí, deixa eu ver o que mais, para dar uma resumidinha, assim, daí entra na fitoterapia. Isso, o pessoal confunde bastante também. A homeopatia natural é tudo de planta, né? Fitoterapia. E mesmo dentro da fitoterapia tem muita confusão. Primeiro, assim, a homeopatia. As pessoas acham que o medicamento homeopático pode ser, assim, farmácia de manipulação. A manipulação é homeopática. Tudo que é manipulado, que não é pronto, vendido como produto acabado em farmácias, é remédio homeopático, né, de manipulação. E que, na verdade, pode ser sintético, pode ser fitoterápico, pode ser homeopático, pode ser fitofármacos, que daí eu explico melhor depois. Então, há uma série de diferenças. Por exemplo, fitoterapia. Existe a fitoterapia popular e a fitoterapia científica, fitoterapia médica, fitoterapia ocidental, além da fitoterapia oriental, fitoterapia chinesa, que são outros conceitos dentro da base da medicina chinesa, ou da acupuntura, junto com a medicina chinesa, que envolve daí fito, envolve animais, envolve uma série de matérias-primas diferentes.
Mas vamos nos deter na fitoterapia ocidental ou clássica, que é a minha formação já de muitos anos. Então, assim, como médico, nós temos o documento legal desde 1991 pelo Conselho Federal de Medicina, quer dizer, desde 91 parece tanto tempo, muito pouco tempo, em que o Conselho Federal de Medicina reconhece como prática médica ou como método terapêutico a fitoterapia. Você veja, a homeopatia desde 1979 e 80, pelo CFM, Associação Médica Brasileira. E a fito em 91, quando um dos conselhos regionais foi consultado, se não me engano, de Goiás, na época, e que o Conselho Federal de Medicina, então sim, fito não é chá-terapia, não é você ficar indicando chás para todo mundo, ou mandar cultivar, ou pegar no quintal uma planta, né, e indicar. Né, um exemplo que eu sempre dou é babosa, chama aloe vera, aloe socotrina, são 33 espécies do gênero aloe. Gente, quando você fala babosa, você pode achar que é uma planta só. Não, 33 espécies diferentes. E no Brasil, na Anvisa, a Anvisa proibiu É que você faz parte do força do hábito. O uso interno da babosa, porque ela pode fazer o que a gente chama de doença veno-oclusiva hepática. É como se pequenos capilarizinhos dentro do fígado fossem literalmente esclerosados, como se a gente injetasse algo que colabasse os pequenos vasos. E isso pode levar a uma cirrose, um transplante de fígado, como tem na literatura a descrição. E por quê? Porque as pessoas falam, não, mas babosa é homeopatia, né? A remédio à base de babosa é homeopático. Se fosse homeopático, ou se quando é transformado em medicamento homeopático ultradiluído e dinamizado, ultrapassa o número da Avogadro, por exemplo, a partir da C12, né? 6,02 vezes 10 a 23, não se tem mais a matéria da babosa, ela pode ser utilizada como medicamento homeopático. Arnica é a mesma coisa, arnica montana. Confrei, né? O confrei. Sinfito officinale, que é o confrei. Tem alcaloides pirrosilidínicos, hepatotóxicos. Primeiro trabalho publicado em 1981 no Japão e em 1982 na Austrália, em que durante 12 meses a dieta de camundongos, ou melhor, 30% da dieta daqueles camundongos era feita com folhas de confrei, já entrando na tua ideia do confrei aí, da sugestão. 30% da dieta daqueles camundongos durante 12 meses era confrei. No final dos 12 meses, tanto o trabalho japonês quanto o trabalho australiano demonstrou que 100% daqueles camundongos tinham câncer de fígado. A partir de 1981, aliás, 82, no Brasil, a Anvisa, era a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu o uso interno do confrei, que era utilizado para gastrites e úlceras. Chá de emagrecimento, né? Tinha um chá de emagrecimento que usavam. E as pessoas faziam quadros de alterações de enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, fosfatases. No fundo desses chás também que as pessoas tomam, né, eles levam a hepatotoxicidade, a alteração, e elas acham, como o Hugo colocou ali, né, que as pessoas acham que porque é natural, é chazinho, não vai fazer mal. Né, e usam muito essa automedicação de chá, que justamente, se você puder explicar um pouco melhor, né, o uso dos extratos das plantas como forma terapêutica, né, que é uma área que você usa bastante, né, Luiz? Como é que é a escolha disso, né? Então, por exemplo, na Anvisa, né, como que se classificam a fitoterapia? Existem lá classificação de chás para consumo, chás como alimento, existem os chás medicinais. Daí entra na classificação de planta rasurada, que é a planta seca desidratada, que é classificado como produto tradicional fitoterápico. Aí entram os chás, entram as tinturas, ou tintura mãe, ou tintura officinal. Tintura mãe é a base para muitos aliás, para os nossos medicamentos homeopáticos, para muitos deles. Então, tinturas, chás, produtos tradicionais são aqueles em que não se fizeram ensaios clínicos, não teve estudos em animais, uma sequência. Faziam 2, 3 e 4 da pesquisa. Estudos pré-clínicos, in vitro, em tubo de ensaio, em vivo, em animais, e depois em humanos.
na fase 3 e 4, com grupos menores, um N menor da população pesquisa, utilizando aquela experimentação, e grupos maiores, que é a fase 4 da pesquisa, e depois a farmacovigilância, quando a população, os médicos, usei tal produto que tive tais efeitos colaterais. Farmacovigilância que funciona é aquela que recebe essa informação e toma as diretrizes todas, né? Enfim, então existe essa forma simples de usar os fitoterápicos, e existe uma forma mais sofisticada, em que, por exemplo, nós, médicos, para prescrevermos, a prescrição tem que ser a partir da medicina baseada em evidências e também a partir de ensaios clínicos. Então, no nosso formulário de fitoterápicos da farmacopeia e no Memento Terapêutico, que é o guia de prescrição para médicos do Ministério da Saúde, da Anvisa, existem medicamentos exclusivamente sob prescrição médica e outros que não precisam ser sob prescrição, de uso popular, como na homeopatia. Existe o formulário homeopático brasileiro da Anvisa, em que potências baixas de alguns medicamentos homeopáticos é de venda livre, não sob prescrição. E potências, a partir de tais potências ou outros medicamentos, é só sob prescrição médica. Como na alopatia, muito parecido isso tudo, na fito também. Bom, na fito, quando eu tenho uma planta, eu posso utilizá-la in natura, posso utilizá-la seca, né, na forma de chá, que é só verter água quente sobre a planta seca, na forma de decocção, que é ferver a planta junto, conforme a consistência da planta, né? Flor, folhas são somente infusão, raízes, cascas, que é mais duro, para retirar os ativos vegetais, daí são decocção. Ou eu posso usar essas plantas numa forma de extratos concentrados, na forma de cápsulas, ou extratos fluidos, que só podem ser concentrados uma vez em relação à planta, 2, 3, 4, 50 vezes mais concentrados do que a planta original, por exemplo. E aí que começa... Tem um exemplo de fitoterapeuta que seja mais concentrado, que as pessoas usam bastante isso? Tem bastante, eu já falo deles. E aí que o risco começa a aumentar, porque o chá pode fazer muito mal, mas pense um extrato hiperconcentrado nas mãos de um prescritor inábil, que vai indicar, por exemplo, uma planta muito simples, a ginkgo biloba, né, uma planta asiática que é utilizada como antiagregante plaquetário, ou seja, facilita, afina o sangue, é o termo que é mais popular. Isso. Então, deixa coagular. Ele tem um efeito vasodilatador. Ginkgo biloba tem uma ação a nível arterial, ajuda a dilatação das artérias. Então, ele ajuda a sangrar, ajuda a circular melhor o sangue, tanto que ativa a memória e tal. Contudo, quantas pessoas... Aliás, tem laboratórios que produzem, vou dar 2 nomes comerciais, Tebonig e Tanacan. Eles detêm a patente de extratos 56 vezes mais concentrados do que a planta original. Só que eles purificaram esse extrato, eles retiraram alguns ativos vegetais que poderiam ser hipertóxicos. Mas assim, se eu pegar um ginkgo biloba hiperconcentrado e der para uma paciente que tem uma predisposição a fazer um sangramento menstrual, ela vai aumentar e pode fazer processo hemorrágico. Uma hipermenorreia, uma hiperpolimenorreia. Só com ginkgo biloba. E às vezes a pessoa também vai para uma cirurgia, não avisa o médico e tem hemorragia durante a cirurgia. 10 dias antes tem que parar, porque ele pode fazer sangramento. Sangramentos nasais, epistaxe, é muito frequente. Sangramento nasal, vasodilatação, os capilares rompem, sangramento nasal. Ou cefaleia, dor de cabeça. Paciente que toma ginkgo, se passar de 40 miligramas de um extrato, por exemplo, desencadeia dor de cabeça, pela vasodilatação. Isso para dar um exemplo simples. O outro lado bem positivo é o contrário. Por exemplo, berinjela ou alcachofra. Eu posso usar numa dose, por exemplo, 3 cápsulas de 500 miligramas de um extrato concentrado, ou usar 36 xícaras de chá de alcachofra e 16 copos numa dose só. Eu posso dar numa dose essas 3 cápsulazinhas, ou 36 xícaras de chá de alcachofra e, ao mesmo tempo, 16 copos de suco de berinjela, para que tenha níveis de colesterol
mais aceitáveis. Que também é outra polêmica aí de colesterol, que não deve baixar demais também. Né? Mas, enfim. Que agora todo mundo tem que ter colesterol abaixo de 100, né? O mundo inteiro vai tomar as estatinas da vida, né? E as dores articulares e musculares e as cansaço de perna, fadiga crônica, vão estourando por aí por causa do uso das estatinas, né? Exatamente. Então, assim, exemplificando a questão das concentrações, na fito é exatamente o oposto da alopatia, da homeopatia, no sentido de concentração, a gente vai concentrando as drogas. Então, isso é tirado isso tudo é natural, né? Os concentrados, os extratos são naturais, porque também tem aqueles que são sintetizados, né, e vendidos como produto natural, né? Tem nomes comerciais, explica-se um pouquinho o que é a diferença desse natural, que é o extrato que você colocou que é concentrado, e de alguns produtos que são vendidos como natural, mas são sintetizados, né? Explica um pouquinho melhor isso até para mim, Luiz. Existem duas diferenças aí, o fitoterápico e o fitofármaco. O fitoterápico é um medicamento que foi hiperconcentrado, mas eu tenho um fitocomplexo, ou seja, pode ser a folha, a flor, a raiz, o caule, a casca, a entrecasca, que tem os ativos vegetais que têm uma ação farmacológica e terapêutica, conforme a gente quer complementar um tratamento ou acelerar um processo de melhora. Mas eu tenho todo, é harmônico porque a gente chama de metabolismo primário e secundário das plantas. O primário é quando a planta tem que se defender, ou ela tem que criar, porque ela não tem perna para correr, está lá presa no solo, contra os predadores, ela tem que se defender, produzindo substâncias que sejam amargas ou que sejam repelentes de predadores ou atrativas de insetos, por exemplo, para fazer a polinização. Tudo tem um sentido, né, nesse metabolismo primário. E o secundário é justamente o que a gente vai usar como matéria-prima para a produção dos medicamentos. Então, eu vou usar, dentro dessa dinâmica toda, eu posso ter num medicamento fitoterápico, na parte da planta, que tem ativos vegetais, que tem ação farmacológica e terapêutica, uma centena de produtos diferentes. Mas eles estão em equilíbrio entre si. Quando eu prescrevo um diurético, por exemplo, se eu fosse dar um diurético fitoterápico, ao mesmo tempo eu estou repondo. As pessoas podiam perder sódio, potássio, cloro. A planta vai fazer com que haja essa reposição natural. Quando eu pego, digamos, da parte de uma planta, daqueles 100 e poucos compostos, pego um deles, isolo em laboratório, e hiperconcentro esse produto isolado, eu não tenho mais um fitoterápico, não é um fitocomplexo, eu tenho um fitofármaco, ou seja, é um alopático. Ele pode ser alopático vegetal ou em laboratório, copia aquela estrutura química e transforma em produto sintético. Exemplos, alcaloides vegetais, os que terminam em ina. Eu posso isolar dentro de uma planta, do café, a cafeína, da maconha, a canabinina, da cocaína, da cocaína, do pilocarpus jaburandi, a pilocarpina. Aliás, pilocarpina, usada em colírios, até hoje é vegetal, não foi sintetizada. Então, assim, da pimenta, a capsicina, né? A capsicina, ou capsicina, uma série de produtos. Por exemplo, Maria Sem Vergonha, o beijinho, aquela planta que tem na Serra do Mar, na Graciosa. Aquela plantinha bem delicada. Dela é retirada 2 ativos vegetais chamados vincristina e vimblastina, que até hoje é utilizada pela oncologia para tratamento de leucemias. Até muito pouco tempo atrás, tinha que se cultivar toneladas de beijinho para conseguir retirar 1 grama de vincristina e vimblastina, que custa entre 10 mil a 25 mil dólares. De alguns anos para cá, eles fizeram semissíntese, copiaram aquela estrutura da vincristina e vimblastina, que daí é um fitofármaco, não o complexo, foi isolado e concentrado, e transformado em sintético. Assim como o Taxus breviflora, que é uma conífera canadense, que retira-se o Taxol, que é utilizado para tratamento de câncer de mama, né, que os oncologistas utilizam. Meu Deus, o tempo passou lá, 10 para as 9. Você fala, mas eu não fico muito para trás, não. Tem que segurar. É que a gente passa o dia inteiro ouvindo, né, Luiz? Nem quando ele tem a chance de falar, ele fala. Eu acho que é isso. Enfim,
Assim, em rápidas palavras, basicamente é isso. O fitofármaco é um super alopático, eu diria. E daí não é a fitoterapia. Né, que é um medicamento da planta, né? É um extrato da planta, né? E a fitoterapia é um complexo de substâncias tiradas da planta. De uma planta toda e de parte da planta. E esse outro fitofármaco não, foi extraído, né, de uma forma bem direcionada. E daí que é hiperconcentrado e hipertóxico também. Tanto que na oncologia, tudo que é mais tóxico é mais utilizado, né, para que seja efetivo diante da gravidade dos quadros todos. E as pessoas acham que estão tomando, e aí é encapsulado isso, né, e colocam em fórmulas misturadas com sintéticos, enfim. É bem como. Isso tem um tema para falar uns 3 dias, mais ou menos. Sim. E coloca pra gente qual que é a diferença, assim, você que trabalha com os dois, né? Tanto com homeopatia como fitoterapia. Quando que você usa um e quando você escolhe usar outro? Né? Que isso é bem legal. O pessoal chega pra gente querendo chazinho, querendo planta, e eu falo, gente, eu não entendo nada disso. Eu mando por isso. Eu costumo dizer que a homeopatia é super democrática, porque ela consegue combinar com um monte de outras terapêuticas, né? Dentre elas a fito. Por exemplo, eu posso prescrever um xarope, em que a base dele é mel orgânico, tem que ser mel orgânico, até porque mel, abelhas urbanas que andam em esgoto, abelhas que andam no cultivo com agrotóxico, enfim, mel orgânico eu posso incorporar nessa fórmula uma planta chamada guaco, Micana aglomerata, a 10 ou 20%, em que vai ter uma ação broncodilatadora, expectorante, fluidificante, descongestionante, a fim de que eu consiga eliminar secreções, por exemplo, mais rápido, que eu consiga ter efeito broncodilatador porque o paciente respira melhor, e para fazer com que acelere o processo de melhora. Essa é uma das opções. Outra, poxa, mas o paciente vai tomar uma estatina, então é melhor eu fazer um fitoterápico na forma de extrato, padronizado, para reduzir. Lembrando, e que o Nicolodi estava lembrando há pouco, que colesterol, assim, é uma matéria-prima para uma série de hormônios, não vai baixar demais, tem que ter limites. E assim, tem uma gama enorme de situações que a gente consegue, sem fazer supressão, respostas positivas ao tratamento homeopático. Auxiliar, né? Muito obrigado. Acho que vou aproveitar esses 7 minutinhos que restam, Luiz, para uma pergunta aqui que a Aline pediu para você repetir a diferença entre a homeopatia e a antroposofia. Sim, que é bem complexo. A antroposofia, eu falo assim, foi um filósofo, Rudolf Steiner, um austríaco, que criou a antroposofia. E a antroposofia envolve arquitetura, os prédios não têm cantos, a pedagogia Waldorf, que é uma forma de ensinar diferente. Existem escolas Waldorf aqui em Curitiba, e no Brasil existem mais de 30 escolas, envolve terapia com dança, terapia com arte, e na medicação, os antroposóficos, que são médicos que podem prescrever produtos homeopáticos, e agricultura biodinâmica, que também faz parte da antroposofia. Então, os médicos podem prescrever antibióticos, anti-inflamatórios, sintéticos, tudo, mas também, em alguns casos, o homeopático. O enfoque da antroposofia é muito mais espiritual, eu diria, mais conceito de vida, é super complexo. Eu fiz em São Paulo, até no Centro Paulos, um curso de introdução à antroposofia para entender um pouco o que era aquilo, mas isso foi lá, década de 80. E como é que eles escolhem o remédio homeopático na consulta antroposófica? Né? Porque a nossa visão é você entender o paciente como um todo, achar um remédio encontrar as características sintomas, né? Na forma organizada. Eu vejo que tem vários medicamentos homeopáticos numa receita, né? Tanto que é uma forma organicista e complexista. Por exemplo, os produtos da Veleda, que tem uma qualidade fantástica em termos como produto, né? Mas ali existem os complexos, que são vários medicamentos homeopáticos, todos em dinamização muito baixa. E tem potências baixas, né? São tipos mais práticos, que a gente chama, né? Pode ser medicamentos únicos ou incomplexos, e sempre direcionados para patologias, não para o todo do paciente, como é a homeopatia. Então, é muito mais uma forma alopática de tratar, se é que dá para dizer assim. Tem problema de fígado, então ele vai dar alguns remédios que agem no fígado, né? Exatamente. Tem enxaqueca, dá 3 ou 4, 5 medicamentos que têm características de enxaqueca, né? É bem orgânico, né? Eu diria assim, que é bem distante da homeopatia unicista, do medicamento único, é bem distante disso.
mas que muitas pessoas se adaptam, enfim. E, na verdade, até por isso que a gente vê as pessoas como únicas, né? Porque cada pessoa tem uma forma diferente de ser tratada, né? Que tem a ver com a sua ideologia, com a sua forma de viver, de se alimentar, a sua crença, né? E tudo isso é respeitado dentro da homeopatia, né? Porque você não está ali julgando o que é certo, o que é errado. Não, você está entendendo o sofrimento daquele indivíduo. Né? Não interessa a moral, se é imoral, se não é, o que é. É um ser que está sofrendo, que está adoecendo pelo sofrimento. Exato. Né? A gente vai tentar entender, compreender e chegar a um medicamento que tem essas características do adoecer. Né? Aí, última perguntinha aí que eu estava vendo. Se existe especialização em fitoterapia para médicos? Tem. A gente fundou lá em 2002, na USP, num sábado à tarde, a Sobrafito, Associação Médica Brasileira de Fitomedicina, em que eu estou lá na diretoria também, em São Paulo, a sede, e a Sobrafito disponibiliza cursos também de formação em fitoterapia para médicos. Teve uma perguntinha ali. Mas, enfim, o tema é a homeopatia. A homeopatia e suas confusões. Essa é uma pergunta que talvez você possa... tem 3 minutinhos. Se a homeopatia trata a pessoa como um todo, por que os medicamentos são de compra livre? Esse que encontramos nas farmácias mesmo. Essa é a grande questão. Porque as pessoas acham que por ser homeopático não vai fazer mal. Não, pode ter uma série de danos ao organismo no sentido de uma indicação, uma prescrição errada. Assim, na minha cabeça, para prescrever um medicamento, tem que ser médico, que examine o paciente, que possa pedir exames complementares. A gente não faz só uma avaliação do todo, sem tocar na pessoa. Não, você tem que ter um diagnóstico, né, dinâmico do medicamento, constitucional de fundo, mas também diagnóstico clínico. Você tem que entender de doenças, para saber se aquilo é o curso natural da doença, se está gravando. Se o seu remédio está fazendo efeito, né? Exatamente. Então, como é que você não vai examinar um paciente, não vai ter um diagnóstico, não vai pedir exames complementares, não para todos, mas quando necessário. E o profissional habilitado para isso é o médico. Né? E a automedicação é um risco, sem dúvida. Né? Como a alopatia, né, ela entende a matéria como fator de ação sobre o corpo, e a homeopatia, a energia, eles não conseguem entender e classificar isso como uma forma. Então eles colocam como um medicamento inofensivo. Eles não conseguem entender a complexidade da forma terapêutica. Né? Assim como é de venda os anti-inflamatórios, analgésicos, antiácidos, todos esses medicamentos alopáticos, tirando antibióticos controlados, eles são de forma livre, né? De compra livre. Né? Então só os antibióticos, os medicamentos de uso que causam dependência, que tem um risco maior, que são controlados no país. Né? Então a homeopatia ela não oferece esse risco, se for pensar até anti-inflamatório, né? Deveria ser controlado, porque se a pessoa toma demais, ela vai fazer lesão renal, uma série de complicações. Exatamente. Isso é uma questão de legislações, né? Mas acho que é isso aí, Luiz. Temos um minutinho antes da gente ser derrubado. Né? Acho que respondemos as perguntas. E o que a gente puder responder, acho que deve ficar gravado as perguntas também. A gente está à disposição, né? Para depois. Então, eu queria agradecemos a oportunidade pela Associação Médica Homeopática, né, da gente poder divulgar. E se vocês gostaram, divulguem nas redes, vai estar gravado na IGVT, vai estar no YouTube da Associação Médica Homeopática. Acho que vale a pena passar para os amigos, para os conhecidos, para a gente informar muito mais, esclarecer. E se você for beneficiado pela homeopatia, a gente viu vários pacientes aí, a nossa gratidão por estarem acompanhando, por estar divulgando. E a maior propaganda para a homeopatia é vocês divulgarem o bem que faz esse equilíbrio da recuperação da saúde. Né? A ideia da Associação Médica é divulgar a homeopatia no benefício que ela pode trazer no equilíbrio do indivíduo, né, no mundo tão conturbado. Né?